É difícil tratar do tema que vamos trazer hoje sem contar uma pequena história, uma experiência como fiz em alguns episódios anteriores, mas nesse caso uma experiência pessoal para que a partir daí a gente possa discutir se milagres realmente existem. Eu já falei para vocês antes que eu venho de uma cidade do interior, do Nordeste, do sertão nordestino, Serra Talhada, uma cidade hoje com uma população aproximada de 100 mil habitantes. Mas na época da minha infância era uma cidade bem menor, era aquela cidade típica do interior que todos conhecem. Minha mãe era uma feirante no ramo de calçados rústicos, alpercatas para homens, sandálias para mulheres, homens e mulheres que geralmente vinham do campo, da roça, dia de feira para comprar mercadorias de primeira necessidade e também roupas e, claro, calçados. E geralmente essas pessoas vinham a pé, às vezes descalços, para economizar o calçado que só botavam nos pés quando entravam na cidade. Nós chegávamos cedo à feira, muito cedo, ainda vendo estrelas no céu. E quando clareava, o lugar ficava cheio de gente. Era um burburinho de gente falando alto. E aí nós tínhamos que gritar para atrair os fregueses. O calor era terrível, o sol batia forte no toldo da banca, onde os calçados ficavam à mostra, todo mundo revirando, escolhendo, experimentando. Mas tudo isso durava mais ou menos até às 5 da tarde. No Nordeste, escurece cedo e logo ficava vazio, aquelas pessoas todas pegando a estrada de volta, a pé, a cavalo, carroça e caminhão também. Para mim, que tinha acordado cedo, era um alívio. A gente começava a organizar os calçados, os que sobraram, para pôr de volta no caixote até a próxima feira. Minha mãe, nessa hora, ficava num canto contando dinheiro apurado em silêncio. Ela era uma mulher muito religiosa, uma mulher de fé. Antes de começar a feira, eu sempre via quando ela fazia o sinal da cruz. Pois bem, um certo dia, eu e os meus outros irmãos que ajudavam naquela tarefa de organizar os calçados, nós percebemos que ficou sobrando um pé de uma alpercata, um pé solteiro, sem o par, e de uma alpercata número 42. Ficou sobrando o pé esquerdo. Onde foi parar o pé direito? Nós procuramos e nada. Não era possível. Como pode sumir desse jeito? Procura direito. Minha mãe dizia, está por aí. E tinha que estar mesmo, mas não estava. O jeito foi guardar tudo e esperar a feira seguinte. Passou uma semana, a próxima feira chegou. Na hora de organizar os calçados, de novo, o pé esquerdo sem o par. Aí vinha minha mãe com aquela fé que ela sempre tinha. Não se preocupe não, esse pé vai aparecer, eu não vou ficar no prejuízo. Minha mãe dizia, Deus é grande, Deus existe, Deus dá um jeito. Mas passa uma semana, passa outra e o pé esquerdo sobrando. Quem vai comprar um pé de calçado? Não dá para imaginar. Então a gente ficou pensando logo que o jeito era aceitar o prejuízo. Tempos depois, fim de feira, nós, os ajudantes, só esperando a ordem para recolher os calçados. Mas aí aponta na esquina, dobrando a esquina, vindo em nossa direção um homem, chapéu na cabeça, um homem alto, com uma muleta, vindo devagar. E pela dobra da calça, a gente logo viu, ele não tinha a perna direita. E veio vindo, apoiado na muleta, parou na nossa banca, exatamente na nossa banca, examinando os calçados em silêncio. A essa altura, nem eu, nem meus irmãos conseguimos dizer uma palavra. A gente meio que não acreditava no que via. Foi minha mãe que tomou a iniciativa. Pois não, freguês, o que procura? E ele, uma alpercata. E qual o número? Ele, 42. Me desculpe, mas para qual pé? O homem ri com resignação e responde, para o pé esquerdo, eu não tenho a perna direita. Aí minha mãe se vira e diz, menino, cadê aquela alpercata 42? Prontamente a gente está aqui e ela experimente. O homem se sentou no caixote, calçou e responde, está boa, é essa mesmo. Quanto custa? Aí minha mãe, vou lhe cobrar só a metade, meu senhor. Encurtando a história, ainda me lembro do homem de muleta dobrando a esquina com um embrulho de alpercata debaixo do braço, feliz da vida. E minha mãe
se virando para nós e dizendo: menino, eu não disse? Deus existe. Aí eu lhe pergunto: milagre ou coincidência? Meu nome é Bartolomeu Rodrigues, sou jornalista em Brasília e este é o canal Minha Bolha, que desta vez traz como tema um assunto que está muito ligado à fé das pessoas, ligado também ao sobrenatural, mas que é levado muito a sério, por exemplo, pelo Vaticano, onde existe até um departamento especialmente criado, e não é de hoje, para estudar esse fenômeno que chamamos de milagre. O fato é que em todas as religiões, os milagres fazem parte não apenas do imaginário dos fiéis, como também funcionam como elementos necessários para construir uma base sólida de sustentação dos seus dogmas. Vamos pegar, por exemplo, o budismo, considerada como a quarta religião do mundo, mais antiga até do que o cristianismo. O nascimento de Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, é o que podemos chamar de evento maravilhoso. Sua mãe deu à luz embaixo de uma árvore que fez chover pétalas de flores na hora do parto. A terra exalou perfume, uma luz forte veio do céu, os surdos ouviram, os mudos falaram, os paralíticos se levantaram, os deuses se debruçaram no céu para contemplar a criança e de longe vieram reis para saudá-lo. Isso até lembra a história dos reis magos. Mas não para aí. De repente, ao nascer, Buda se levantou e deu 7 passos em direção a cada uma das 4 direções, falando. Disse ele: no céu acima e na terra abaixo, eu sou o mais honrado. Irei dissipar o sofrimento que envolve o mundo. No hinduísmo, terceira maior religião do mundo, considerada a religião oficial da Índia, há relatos de milagres, como, por exemplo, quando Krishna concede uma visão divina ao príncipe Arjuna, personagem do épico Mahabharata, para continuar na batalha do bem contra o mal. Ou, mais recentemente, entre os anos de 1995, 2006 e 2010, num episódio conhecido como O Milagre do Leite de Ganesha. Tudo começou quando um homem comum em Nova Delhi sonhou que Ganesha, o deus da sabedoria, com cabeça de elefante, estava precisando de leite. Com a ajuda de um sacerdote, ele ofereceu uma colher de leite à pequena imagem de pedra do deus, e qual não foi a surpresa quando viu o leite desaparecer. O mesmo aconteceu com outras pessoas, até que milhares de pessoas relataram o mesmo fato, com repercussão em escala global, na CNN, na BBC, no The New York Times, no The Washington Post, The Guardian e por aí vai. Bem, em se tratando de um evento com cobertura internacional nos dias de hoje, claro, logo apareceram os estudiosos para investigar de vários países e chegaram à conclusão que o material, no caso o leite, sumiu das tigelas por ação capilar. O que é ação capilar? Na definição científica, é a propriedade física que os fluidos têm de subir ou descer em tubos extremamente finos. Essa ação pode fazer com que os líquidos fluam mesmo contra a força da gravidade. Bom, pode ser uma explicação. Mesmo entre os romanos da antiguidade, com aquele panteão de deuses que interferiam a todo instante na vida das pessoas, era natural, claro, a existência de milagres. E no severo judaísmo, a religião dos judeus, do povo que sempre se proclamou escolhido por Deus, os milagres servem ao mesmo tempo para explicar certas passagens do livro sagrado, como também para dramatizar uma história que precisa fundir o drama real com elementos sobrenaturais. Foi assim com Sara, a matriarca do povo judeu, esposa de Abraão, que trocou uma vida de luxo para viver numa tenda no deserto, que era estéril e depois, com a idade avançada,
deu a Abraão um filho, Isaque, que iria assegurar uma descendência ao patriarca. Diz a Bíblia que Abraão estava com 100 anos e Sara com 90. Foi assim também com a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, um dos episódios mais trágicos da Bíblia. As duas cidades varridas do mapa, com todos os seus habitantes, pelo fogo e enxofre provocados pela fúria de Deus. E com Moisés na dramática travessia do Mar Vermelho, na fuga dos judeus cativos no Egito a caminho da terra prometida. Que milagre maior do que ordenar que o mar se abra e depois se feche para afogar os soldados do faraó. Sem falar nas pragas lançadas contra a nação opressora. Entre os muçulmanos, o milagre da ascensão de Maomé ao céu ocorreu numa rocha, um altar de sacrifícios usado por Abraão, Jacó e outros profetas, um local sagrado onde está hoje a Cúpula da Rocha, ou Domo da Rocha, um edifício construído no século XII em Jerusalém, um dos lugares mais sagrados do Islã e uma das grandes obras da arquitetura islâmica. A partir da década de 1980, sim, agora nos nossos tempos, o movimento neopentecostal dos cristãos evangélicos deu uma nova roupagem aos milagres, como um atrativo para angariar novos seguidores. Em países da América Latina, o Brasil em especial, esse movimento cresceu bastante, enfatizando a cura pela fé. Sessões especialmente dedicadas à cura, alguns templos usando nomes relacionados também a curas, uma espécie de espetacularização da fé, usando todos os recursos possíveis de comunicação de massa. Provavelmente você já deve ter visto na televisão pessoas promovendo curas e milagres, todos eles sendo anunciados numa escala que muito provavelmente escandalizaria os profetas do passado. Mas é importante destacar: a corrente principal dos evangélicos, os protestantes reformadores, acredita que não é necessário acreditar em nenhum outro milagre que não seja aquele que foi narrado na Sagrada Escritura, sendo o maior dos milagres a salvação do pecador, que apenas o próprio Cristo, por intermédio do Espírito Santo, pode operar numa pessoa. No Oriente Médio, desde muito antes de Cristo, eram comuns os mágicos e curandeiros oferecendo salvação a um povo pobre e oprimido. Foi nessa atmosfera que surgiram João Batista e Jesus para anunciar uma nova era. Mas as palavras não eram suficientes. Era preciso operar maravilhas, dar visão aos cegos, curar doenças e até ressuscitar mortos para se fazerem dignos de crédito. Há muita discussão em torno do assunto, mas quase um consenso. Com base nos textos dos evangelhos, Jesus operou pelo menos 37 milagres, que vão desde curas, exorcismos ou até mesmo fazer secar uma figueira. Se são ou não consequência da sugestão, da influência de uma pessoa superior sobre humanos que se deixam impressionar, esses milagres ajudaram a elevar o humanismo e nos deram obras de arte como nunca se produziu na história. Jesus acalmando a tempestade, dominando os elementos da natureza. Jesus multiplicando os pães e os peixes para alimentar a multidão faminta. Jesus curando o cego em Jericó e enviando-o para contar essa maravilha aos incrédulos. Jesus ressuscitando Lázaro, seu amigo, depois de 4 dias de sepultamento. Jesus curando o servo de um centurião, um soldado romano, um opressor do povo judeu ao qual Jesus pertencia. E da boca do centurião sairia uma das mais belas saudações que os cristãos repetem a cada encontro, a cada missa católica. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, porém dize somente uma palavra e o meu servo há de se salvar. Com Jesus dando exemplo, o milagre se firma como o principal pilar da fé católica. É bom lembrar que uma das primeiras tarefas dos apóstolos, logo após a morte e ressurreição de Jesus, foi sair por aí anunciando a boa nova e fazendo milagres. Conta-se, e não é lenda, pois as referências históricas são abundantes,
Conta-se que São Pedro, certa vez, fez tantos milagres na Samaria, onde hoje é a Palestina, que um feiticeiro local chamado Simão Mago foi em segredo até ele, Pedro, oferecendo dinheiro e querendo saber qual é o seu segredo. Eu não tenho certeza de quantos registros a Igreja Católica possui de milagres atribuídos a santos, mas certamente essa lista é longa, muito longa. Até recentemente, para aprovar o processo de beatificação do Papa João Paulo II, por exemplo, que morreu em 2005, o Vaticano confirmou que a recuperação de uma mulher que sofria da doença de Parkinson foi obra de um milagre dele, do Papa. E sendo católico ou não, quem nunca ouviu a história da aparição, na verdade, das várias aparições, pois não foi uma única vez, de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. Aparições que começaram em 1917 a 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, com algumas profecias e mensagens alertando para o perigo do comunismo. Devo lembrar que nessa época, 1917, uma revolução comunista tinha estourado e sido vencedora na Rússia. Pouco mais tarde, Nossa Senhora passou a ser uma espécie de padroeira da Guerra Fria e um nome sempre invocado contra o comunismo internacional. Preste atenção, o Papa João Paulo II era muito apegado a Nossa Senhora de Fátima. Ele dizia que foi milagre de Nossa Senhora ele ter sobrevivido ao atentado à bala que sofreu no dia 13 de maio de 1981, uma quarta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa foi gravemente ferido pelo terrorista turco Mehmet Ali Aka. Naquele dia, se celebrava a aparição de Nossa Senhora em Portugal. E por essa razão, anos depois, ele doou a bala que o feriu ao Santuário de Fátima. Mas ali perto, na França, são famosas também as 18 aparições de Nossa Senhora à jovem Bernadette em Lourdes. Desde a primeira aparição, em 1858, até os dias de hoje, é um local de peregrinação e, claro, de muitos milagres. As aparições marianas, como são assim chamadas, ocorrem no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. No dia 12 de outubro de 1717, 3 pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, lançaram suas redes no rio Paraíba e pescaram uma imagem feita de barro com 36 centímetros de altura e pesando pouco mais de 2 quilos. Uma imagem de uma santa morena, que é hoje a padroeira do Brasil. No Nordeste brasileiro, são várias as grutas, cavernas e santuários com santas e santos que operam milagres praticamente todos os dias. Quem já viajou para um desses lugares, seja o Juazeiro, no Ceará, do lendário Padre Cícero, ao Santuário de Canidé, também no Ceará, a Aparecida do Norte, em São Paulo, Trindade, em Goiás, em todos esses lugares é possível visitar as salas dos milagres, onde as pessoas deixam lembranças das graças que alcançaram. Estátuas, objetos pessoais e até uma tese de doutorado já foi encontrada numa dessas salas. Hoje em dia, a Igreja Católica tenta ser cautelosa ao aprovar e validar milagre. Todo o processo é supervisionado pela Congregação para a Causa dos Santos. E em algumas situações, a Igreja, deve-se dizer, tem sido dura. Em dezembro de 1906, por exemplo, a ex-freira polonesa Feliska Koslowska, ela se tornou a primeira mulher na história excomungada como herege. Algumas visões de Jesus que ela alegava foram tidas como alucinações falsas. E para a ciência? Como a ciência encara o milagre? Isso eu deixei por último. Bom, para a ciência não há milagres comprovados. Ou seja, apesar de existirem muitas perguntas sem resposta, não há milagres verificados dentro do método científico de investigação. Um milagre seria simplesmente uma violação das leis naturais. E o universo é regido por regras naturais e não por vontades sobrenaturais. Acreditar em milagre pode, inclusive, no olhar da ciência, representar um risco de morte,
não apenas para os demais seres vivos, como também para a própria pessoa humana. Mesmo assim, os milagres continuam ocorrendo. Ou serão coincidências? No mundo da matemática, coincidências tidas como improváveis acontecem a todo momento. Logo, eventos considerados impossíveis não são impossíveis. Eles são apenas raros, mas acontecem. A crença nos milagres e a sua negação, sob o olhar crítico da ciência, são como baldes compensatórios em um poço. Se um desce, o outro sobe. Lembra-se da história que eu contei no início desse episódio? Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.